Queridos amigos, queridos irmãos, discernimento e luz a nos envolver. É sempre uma alegria preparar estes encontros. São oportunidades de apreciarmos informações ricas, trazidas do plano espiritual pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia abençoada do nosso irmão Chico Xavier. Daremos continuidade ao estudo do livro O Consolador, que aborda questões inerentes à ciência, à filosofia e à religião. Já concluímos os 2 primeiros temas e hoje iniciaremos no ambiente da religião, que foi dividido pelo benfeitor em Velho Testamento, Evangelho, Amor, Espiritismo e Mediunidade. Ainda elaborando uma classificação pedagógica para melhor apreciação, Emmanuel subdividiu o tema Velho Testamento em revelação, lei e profetas. Nossa primeira questão de hoje trata do tema geral, religião, mas as seguintes, que hoje estudaremos, falarão especificamente a respeito de revelação. Que os benfeitores espirituais nos auxiliem no entendimento das questões hoje trazidas. A primeira questão de hoje é a de número 260. Em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? Responde o benfeitor. Religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras se irmanam na sabedoria. A segunda personifica o amor. As 2 asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. No livro Mãos Unidas, psicografia também de Chico Xavier, no capítulo 16, Emmanuel sintetiza: religião, em tese, é a presença do Criador na criatura, guiando a criatura no rumo da perfeição. E em outra mensagem, intitulada Religião, constante do livro Roteiro, ele acrescenta que a religião é a força que alarga os potenciais do sentimento. Por isso mesmo, no coração mora o centro da vida. E mais adiante, ele explana: na luta vulgar, há quem menospreze a atividade religiosa, supondo-a mero artifício do sacerdócio ou da política. Entretanto, é na predicação da fé santificante que encontraremos as regras de conduta e perfeição de que necessitamos para o crescimento de nossa vida mental na direção das conquistas divinas. Só a religião consegue apagar as mais recônditas arestas do ser. Determinando nos centros profundos de elaboração do pensamento, altera gradativamente as características da alma, elevando-lhe o padrão vibratório através da melhoria crescente de suas relações com o mundo e com os semelhantes. E ele conclui essa mensagem com o seguinte texto: a ciência construirá para o homem o clima do conforto e enriquecê-lo-á com os brasões da cultura superior. A filosofia auxilia-lo-á com valiosas interpretações dos fenômenos
em que a eterna sabedoria se manifesta. Mas somente a fé, com os seus estatutos de perfeição íntima, consegue preparar nosso espírito imperecível para a ascensão à glória universal. Agora vamos para a primeira questão, abordando o tema revelação. É a questão de número 261. No princípio era o Verbo. Como deveremos entender esta afirmativa do texto sagrado? E a resposta do benfeitor. O apóstolo João ainda nos adverte que o Verbo era Deus e estava com Deus. Deus é amor e vida, e a mais perfeita expressão do Verbo para o orbe terrestre era e é Jesus, identificado com a sua misericórdia e sabedoria, desde a organização primordial do planeta. Visível ou oculto, o Verbo é o traço da luz divina em todas as coisas e em todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. Jesus, meus amigos, é um espírito crístico, ou seja, é um dos seres angélicos que vivem em comunhão indescritível com Deus. Como o Verbo do princípio, ele é a expressão de Deus na criação. É a materialização do pensamento divino. E se fez carne e habitou entre nós. Buscamos uma passagem do livro A Caminho da Luz, no capítulo 1, em que Emmanuel narra: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. E ele esclarece que Jesus é um dos membros dessa comunidade de seres angélicos e perfeitos. E mais adiante, no item intitulado O Verbo na Criação Terrestre, encontraremos: a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza, em todos os seus estudos e análises da existência. Mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. E no livro Emmanuel, psicografia também de Chico Xavier, vamos encontrar no capítulo 2: nenhuma expressão fornece imagem mais justa do poder daquele a quem todos os espíritos da terra rendem culto do que a de João no seu Evangelho. No princípio era o Verbo. Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando os seus iluminados mensageiros em todos os tempos aos agrupamentos humanos. E assim como presidiu a formação do orbe, dirigindo como divino inspirador a quantos colaboraram na tarefa da elaboração geológica do planeta e da disseminação da vida em todos os laboratórios da natureza, desde que o homem conquistou a racionalidade, vem-lhe fornecendo a ideia da sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito.
revelando-lhe em cada época aquilo que a sua compreensão pode abranger. Questão 262. Por que razão a palavra das profecias parece dirigida invariavelmente ao povo de Israel? Responde Emmanuel. Em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como o símbolo de toda a humanidade terrestre, sob a égide sacrossanta do Cristo. A fala de Emmanuel esclarece o caráter universal da revelação de Moisés, que a princípio pareceu direcionada para o povo hebreu. Na época era o povo preparado para recepcioná-la, mas a ideia era que fosse difundida para todos os povos. Entendamos então nas profecias Israel como a humanidade terrena e a lei mosaica como a precursora direta do Evangelho de Jesus, que é roteiro para todos nós. Questão 263. Deve-se atribuir ao judaísmo missão especial em comparação com as demais ideias religiosas do tempo antigo? Responde o mentor. Embora as elevadas concepções religiosas que floresceram na Índia e no Egito, e todos os grandes ideais de conhecimento da divindade que povoaram a antiga Ásia em todos os tempos, deve-se reconhecer no judaísmo a grande missão da revelação do Deus único. Enquanto os cultos religiosos se perdiam na divisão e na multiplicidade, somente o judaísmo foi bastante forte na energia e na unidade para cultivar o monoteísmo e estabelecer as bases da lei universalista, sob a luz da inspiração divina. Por esse motivo, não obstante os compromissos e os débitos penosos que parecem perpetuar os seus sofrimentos através das gerações e das pátrias humanas, no doloroso curso dos séculos, o povo de Israel deve merecer o respeito e o amor de todas as comunidades da terra, porque somente ele foi bastante grande e unido para guardar a ideia verdadeira de Deus, através dos martírios da escravidão e do deserto. Entendamos que as elevadas concepções religiosas que floresceram nas grandes civilizações, que já traziam ao mundo a ideia de Deus e das leis morais a que todos os homens deveriam se submeter para alcançar a evolução espiritual, não alcançavam as grandes massas. Ficavam restritas a alguns seletos grupos de iniciados. Mas o povo hebreu teve a missão de popularizar a ideia do Deus único. Foi graças a esse povo que foi preparado o alicerce para a divulgação da verdade através das 3 revelações universais. Nós vamos encontrar na Revista Espírita de março de 1861, entre Ensinos e Dissertações Espíritas, numa matéria intitulada A Lei de Moisés e a Lei do Cristo, uma comunicação espiritual que foi incluída no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 9, que nos reporta, entre outras informações, Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento do que se serviu Deus para revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo tão notável
destinavam-se a chamar a atenção geral e fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. E quando perguntado ao Espírito comunicante em que, pois, a moral de Moisés é inferior à do Cristo, ele respondeu: a moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ele se propunha regenerar. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e ciências, a inteligência deles muito atrasada se achava em moralidade, e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, ao passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm os germes da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não a teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como um frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Questão 264. Como deve ser considerada no Espiritismo a chamada Santíssima Trindade da teologia católica? Responde o benfeitor: os textos primitivos da organização cristã não falam da concepção da Igreja Romana quanto à chamada Santíssima Trindade. Devemos esclarecer ainda que o ponto de vista católico provém de sutilezas teológicas sem base séria nos ensinamentos de Jesus. Por largos anos antes da Boa Nova, o brahmanismo guardava a concepção de Deus dividido em 3 princípios essenciais, que os seus sacerdotes denominavam Brahma, Vishnu e Shiva. Contudo, a teologia que se organizava sobre os antigos princípios do politeísmo romano necessitava apresentar um complexo de enunciados religiosos de modo a confundir os espíritos mais simples. Mesmo porque sabemos que se a Igreja foi, a princípio, depositária das tradições cristãs, não tardou muito que o sacerdócio eliminasse as mais belas expressões do profetismo, inumando o Evangelho sob um acervo de convenções religiosas e roubando às revelações primitivas a sua feição de simplicidade e de amor. Para esse desiderato, as forças que vinham disputar o domínio do Estado em face da invasão dos povos considerados bárbaros se apressaram no poder em transformar os ensinos de Jesus em instrumento da política administrativa, adulterando os princípios evangélicos nos seus textos primitivos e assimilando velhas doutrinas como as da Índia legendária e organizando novidades teológicas com as quais o catolicismo se reduziu a uma força respeitável, mas puramente humana, distante do reino de Jesus, que na afirmação do Mestre, simples e profunda, não tem ainda fundamentos divinos na face da terra. E Emmanuel, no livro também denominado Emmanuel,
trata esse desvirtuamento do cristianismo no capítulo intitulado Roma e a Humanidade. E no item Inovações e Dogmas Romanos, nós coletamos: a doutrina de Jesus, concentrando-se à força na cidade dos Césares, aí permaneceu como encarceradas pelo poder humano e, passando por consecutivas reformas, perdeu a simplicidade encantadora das suas origens, transformando-se num edifício de pomposas exterioridades. Após a instituição do culto dos santos, surgiram imediatamente os primeiros ensaios de altares e paramentos para as cerimônias eclesiásticas, medidas aventadas pelos pagãos convertidos, os quais constantemente foram adaptando a Igreja a todos os sistemas religiosos do passado. O dogma da Trindade é uma adaptação da Trimurti da Antiguidade Oriental, que reunia nas doutrinas do brahmanismo os três deuses, Brahma, Vishnu e Shiva. É verdade que as coisas inacessíveis ainda à vossa compreensão e que constituem os mistérios celestes só vos podem ser transmitidas em suas expressões simbólicas. Mas o catolicismo não pode aproveitar-se desse argumento para impor-se como única doutrina infalível e soberana. Ele era uma escola religiosa como qualquer outra que busque nortear os homens para o bem e para Deus, mas que perdeu esse objetivo, pecando constantemente por orgulho dos seus dirigentes, os quais raras vezes sabem exemplificar a piedade cristã. A história do papado é a do desvirtuamento dos princípios do cristianismo, porque pouco a pouco o evangelho quase desapareceu sob as suas despóticas inovações. Criaram os pontífices o latim nos rituais, o culto das imagens, a canonização, a confissão auricular, a adoração da hóstia, o celibato sacerdotal e, atualmente, 90% das instituições são de origem humaníssima, fora de quaisquer características divinas. Questão 265. Como interpretar a antiga sentença: Deus fez o mundo do nada? Resposta de Emmanuel. O primeiro instante da matéria está para os espíritos da minha esfera tão obscuro quanto o primeiro momento da energia espiritual nos círculos da vida universal. Compreendemos, contudo, que sendo Deus o verbo da criação, o nada nunca existiu para o nosso conceito de observação, porquanto o verbo para nós outros é a luz de toda a eternidade. Nessa linha de questionamento, Kardec perguntou aos instrutores espirituais no Livro dos Espíritos, no item 17, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E eles responderam, não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Então Kardec insiste na questão 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? E a resposta, o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. E no item 39, de forma mais direta, Kardec pergunta se poderíamos conhecer o modo de formação dos mundos. E eles respondem, tudo o que a esse respeito se podia dizer e que poderíamos compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço.
mas é do início dessa matéria de ser nada, que hoje conhecemos como fluido cósmico universal, que Emmanuel esclarece que para os espíritos da sua esfera ainda está tão obscuro quanto o primeiro momento da energia espiritual nos círculos da vida universal. E na Gênese de Kardec, no capítulo intitulado Uranografia Geral, buscando o esclarecimento desse marco, encontramos que se nos familiarizarmos com a ideia, se nos familiarizamos com a ideia de que o tempo não é mais do que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias, ao passo que a eternidade é essencialmente una, imóvel e permanente, insuscetível de qualquer medida do ponto de vista da duração, compreenderemos que para ela não há começo nem fim. Do outro lado, se fazemos ideia exata, embora necessariamente muito fraca, da infinidade do poder divino, compreenderemos como é possível que o universo haja existido sempre e sempre exista. Desde que Deus existiu, suas perfeições eternas falaram. Antes que houvessem nascido os tempos, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço, eterno quanto ela. O começo absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. As sucessivas aparições delas no domínio da existência constituem a ordem da criação perpétua. Questão 266. Os dias da criação, nas antigas referências do Velho Testamento, correspondem a períodos inteiros da evolução geológica? Responde o mentor. Os dias da atividade do Criador, tal como nos refere o texto sagrado, correspondem aos largos períodos de evolução geológica, dentro dos milênios indispensáveis ao trabalho da gênese planetária, salientando-se que, com esses, a Bíblia encerra outros grandes símbolos inerentes aos tempos imemoriais das origens do planeta. Esses esclarecimentos também encontramos no Livro dos Espíritos, no item 59, intitulado Considerações e Concordâncias Bíblicas concernentes à criação. Os povos hão formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. A que os espíritos apresentam confirma a opinião de há muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se lhe pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real, e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. Diz a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias, e põe a época da sua criação a 4.000 anos, mais ou menos, antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existia, foi tirada do nada. O texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de talvez muitas centenas de milhares de anos. Isso não é um sistema, uma doutrina, uma opinião insulada. É um fato tão certo como o do movimento da Terra, e que a teologia não pode negar-se a admitir.
o que demonstra evidentemente o erro em que se está sujeito a cair tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Deve-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. E Kardec, ainda na Gênese, esclarece, no capítulo intitulado Esboço Geológico da Terra, que a geologia, ciência nascida no século XIX, projetou luz sobre a tão controvertida questão da origem do globo terreno e da dos seres vivos que o habitam. Nesse ponto, não há simples hipótese, há o resultado rigoroso da observação dos fatos, e diante dos fatos, nenhuma dúvida se justifica. E ele continua: a história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas, de maneira bem mais certa do que nos livros preconcebidos, porque é a própria natureza que fala, que se põe a nu, e não a imaginação dos homens a criar sistemas. Questão 267. Qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem? Responde o benfeitor. No quadro de valores da educação religiosa, na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como a pedra angular ou como a fonte máter da revelação divina. Coletamos também uma narrativa de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, a respeito do Antigo Testamento. Está no capítulo 7, no item O Judaísmo e o Cristianismo. Estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu, e que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Contudo, e não obstante a sua feição esfingética, é no conjunto um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e de beleza. É por isso que, a par do Evangelho, está o Velho Testamento, tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Uma perfeita conexão reúne as duas leis, que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Moisés, com a expressão rude da sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo desse modo o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. E Jesus, no Tabor, ensina a humanidade a desferir das sombras da terra o seu voo divino para as luzes do céu. Esta questão encerra o tema revelação. Nosso estudo também está concluído por hoje. Agradecemos a todos que nos têm acompanhado e rogamos ao alto que continue inspirando-nos na busca do conhecimento espiritual. Que a paz de Jesus nos envolva e permaneça conosco sempre. Até a próxima oportunidade.